Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Sede Santos Sempre. Desde já peço a você que dê o seu like e compartilhe esse canal para que mais pessoas também sejam evangelizadas através da palavra de Deus. Hoje nós vamos proclamar o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o versículo 13 ao 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos leva à região da Cesareia de Filipe, onde Jesus faz a pergunta central aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? As respostas para nós nesse evangelho são variadas, mas é Simão Pedro quem proclama a verdade profunda desse evangelho. E Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E esta confissão de fé não é fruto apenas da sabedoria humana de Pedro, mas uma revelação do próprio Deus a Pedro. Jesus então declara a bem-aventurança a Pedro e lhe confere uma missão singular. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus, nesse momento, ele elege para todos nós, católicos, apostólicos, romanos, com essas palavras que ele diz, um líder. Ele elege um líder para nós, ele elege para nós o primeiro Papa, São Pedro. E nesta passagem vemos a fundação da nossa igreja, sobre a rocha firme da fé de Pedro. A promessa de Cristo é clara. O poder do inferno nunca poderá vencer a nossa igreja. Esta garantia, ela nos enche de esperança nestas palavras e confiança na perenidade da nossa igreja, que atravessa os séculos, sustentada pela graça de Deus. As chaves do reino dos céus entregues a Pedro nesse evangelho simbolizam a autoridade de Cristo, a autoridade que Cristo confere e exerce sobre a igreja, para guiar e cuidar do rebanho da igreja. E a primeira leitura para nós, que é uma leitura do profeta Isaías, Deus levanta nessa leitura Elacim, conferindo-lhe autoridade e responsabilidade sobre o povo. Assim como Elacim foi levantado, também Deus ele levantou também Pedro para cuidar da nossa igreja, ser o pastor da nossa igreja. Assim como Deus levantou Elacim, foi investido com a chave da casa de Davi, na primeira leitura, Pedro recebe as chaves do reino dos céus. Ambas as passagens nos falam da responsabilidade e da confiança que Deus deposita naqueles que escolhe. Então, aqui estão os escolhidos de Deus,
para liderar o seu povo. Na primeira leitura nós vemos lá assim, que Deus levanta para liderar um povo, e no Evangelho nós vemos Jesus levantando Pedro para liderar o teu povo. São Paulo também na carta aos Romanos exalta com profundidade da sabedoria e os caminhos de Deus. E diz para nós que tudo é dele, por ele e para ele. Esta visão, ela nos ajuda a compreender que nossa vida está nas mãos de um Deus sábio, soberano e amoroso, cujos planos muitas vezes ultrapassam a nossa compreensão. Muitas vezes nós não compreendemos aquilo que Deus quer para nós. É um mistério para todos nós. Mas sempre o que Deus quer para nós é sempre o melhor. Amados, o Senhor é quem completa em nós, em cada um de nós, a obra começada. Deus ele não deixa uma obra por terminar. Sempre, mesmo que demore, na minha vida, na sua vida, mas Deus ele termina a obra que ele começou, porque ele é fiel e a sua bondade é para sempre, é eterna na vida de cada um de nós. Quando nós clamamos a Deus, ele nos escuta e ele fortalece a nossa alma. Esta certeza, ela nos convida a confiar, na palavra de Deus, a confiar plenamente na providência divina, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado, Deus está sempre atento às nossas necessidades, sejam elas físicas, temporais, sejam elas principalmente espirituais. E diante dessas leituras que nós fizemos hoje e que foram citadas aqui, nós somos convidados a refletir sobre nossa própria confissão de fé. Quem dizemos nós que é Jesus? O que eu digo que é Jesus? O que você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Esta pergunta, ela ressoa nos nossos corações hoje, através dessa leitura, assim como ressoou nos corações de todos os discípulos. Hoje nós somos chamados a reconhecer Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo. Não é apenas uma afirmação teórica para todos nós, é um compromisso de vida eterna para mim e para você. É aceitar segui-lo com confiança mesmo quando não compreendemos plenamente aquilo que Deus tem separado para cada um de nós, os caminhos de Deus. Então, que nós possamos, através dessa leitura de hoje, desse Evangelho e dessa liturgia, renovar a nossa fé em Cristo e na igreja que Ele fundou sobre Pedro. Que sejamos fiéis à verdade revelada por Deus e vivamos nossa vocação cristã com alegria e dedicação todos os dias. Assim como o Senhor completou sua obra em Pedro e ele também quer completar a obra em cada um de nós. Então que nós possamos, e peçamos ao Senhor que fortaleça cada um de nós, fortaleça a nossa fé e nos ajude a viver segundo sua vontade, sendo confiantes na promessa de que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a sua igreja. E que também nunca venha a derrubar as portas do nosso coração, que as portas do nosso coração sejam, sim, abertas por Deus e não por outras coisas desse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.